Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um IEGcast e neste dia nós estamos aqui com uma convidada muito especial que trará experiências incríveis para que eu e você possamos aprender com ela. Temos aqui então a irmã Zená. Dá aí um oi, boa tarde para o pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui neste dia já felizes pela presença dela, né? Minha mãe também. E já a pergunta inicial, irmã Zená, que nós queremos fazer para a senhora é como foi o seu encontro com Jesus? Como é que foi a sua conversão? A minha conversão se deu ao motivo da minha filha, Sandra, que estava muito depressiva. E como eu estava na casa dela, chegou um irmão e falei para ele o acontecido, que estava acontecendo, e ele perguntou para mim, você quer que eu traga um pastor? E eu disse, tá bom. Ele foi em casa, ele trouxe o pastor, né? Mas na época a senhora era católica. Eu era católica, eu era catequista, 33 anos, e presidente do Apostolado da Oração. Apostolado da Oração é como hoje fosse um círculo de oração, né? Lá a gente se reunia toda semana para fazer as nossas devoções ao Sagrado Coração de Jesus. E a senhora não pensou em chamar um padre, já que a senhora estava no catolicismo? A minha primeira sugestão era chamar um padre, que ele parecia ser uma espírita, e como eu estava na casa da minha filha, liguei para minha amiga e pedi que ela fosse até a casa do padre, que o padre que residia na cidade onde a Sandra morava, estava também em São Martinho, para ajudar o padre de lá nas confissões. E a minha amiga foi e falou para ele que eu estava precisando urgentemente da presença dele. E ele disse para ela que eu já estou indo. E, na verdade, pessoal, até hoje estou esperando o padre na minha casa. Nunca se deu assim uma resposta, por que ele não veio? Esperei, meu genro agoniado ia lá na casa do padre, voltava, voltava. E a Sandra dizia, não sei que tanto o Rogério sai de casa. E era porque nós queríamos que o padre viesse. E o padre não apareceu. Estou esperando até hoje. Aí depois Amém? de alguns dias tentando fazer o padre vir na sua casa, então, aí essa outra amiga sugeriu, então, que a senhora trouxesse o pastor, perguntou se a senhora queria, é isso? Aí como o irmão, que eu já conhecia há muito tempo, que foi na casa da minha filha, ele disse, quer que eu traga o pastor? Eu, como católica, apostólica, romana, fiquei meia, né, vou aceitar ou não, mas eu estava vendo a situação da minha filha ali, né, querendo tirar a própria vida, eu tinha que ficar ali, porque qualquer piscar de olho ela sumia. Então, eu pedi que ele viesse, então, que trouxesse o pastor. E nossa primeira comunicação, logo o pastor estava ali. Assim, dentro de... que nem levou 15 minutos, ele já estava ali para ver o que ele ia fazer pela minha filha. E daí, então, naquele momento, ela ficou paralisada. Ela estava deitada, não podia se levantar, e ele dizia, levanta, senta. E ela, não consigo, consegue sim. E ela, naquele momento, ela sentou, ela levantou, e mexeu nos joelhos, e deu tudo certo. Era Jesus ali, tomando em nós uma nova conversão, para que a gente pudesse converter. E achei ali assim que
foi uma coisa inacreditável, que a gente não acreditava naquilo que estava vendo, que, na verdade, precisaria um médico. Mas, naquela hora, o pastor foi o nosso médico, juntamente com Deus. No caso, ela estava sem andar, né? Estava paralisada. Aí ele fez o que? Ele fez uma oração, e aí ela voltou a andar, seria sim, isso? Sim. Ele fez a oração, convidou nós todos para orar por ela. Então, nós oramos, e ela, uma mulher assim que, no momento, muito pouca fé, né? Então, mas ele dizia, levanta, senta, mexe as pernas, e ela dizia, não consigo. Consegue, sim. E ela, graças a Deus, depois da oração, ele mandou que ela se levantasse, ela se levantou e ficou firme, né? Então, a gente se alegra muito com isso, por saber que Deus se fazia presente naquele momento. E depois desse dia, a senhora começou já se converteu, já começou a ir na igreja católica, ou foi um processo? Como é que foi isso? Olha, eu não me converti naquele dia. Continuei ir na igreja católica, e geralmente eu sentava no primeiro banco da igreja. E eu não tinha, no momento, eu não tinha mais coragem de olhar para o padre. Assim, olhar, de ver o que ele estava fazendo, que parecia que aquilo ali, para mim, era tudo muito estranho. Mas eu continuei na igreja católica. Só que, quando tinha algumas coisas para fazer, que era, por exemplo, beijar o santo lá na hora beijar o Senhor Jesus morto, né? Eu não conseguia ir. E a minha amiga dizia, mas por que, dona Zena, não vai? Eu dizia, não, eu não vou beijar aquela coisa ali, que nem é Jesus, é apenas uma estátua. Então, eu senti que naquele momento eu já não estava mais acreditando naquelas imagens que tinha dentro da igreja católica. E daí, aos poucos, a senhora começou a ir na evangélica? Não, eu comecei aos poucos, indo na igreja católica e indo escondida do meu esposo na igreja evangélica. Eu dizia que eu ia ficar na casa da minha amiga e ia para a igreja, porque ele acostumava a ir para o bar. Então, ele ia para o bar, dava tempo de eu ir para o culto e voltar para casa, e ele não tinha chegado ainda. Porque ele não aceitava, no Ele caso, não né? aceitava. Uma certa noite ele chegou e eu continuando ir na igreja católica e indo na igreja evangélica, que era ali, perto dali também. Aí, um certo dia, quando eu cheguei em casa, logo em seguida ele chegou. E ele olhou para mim e disse para mim, tu estás com demônio no couro, e tu te arranca daqui, vai embora daqui. E eu falei com meu filho e disse, olha, eu vou me embora, vou lá para a casa da Sandra, da Suzana, e nem dormi no quarto com ele, porque ele não queria eu dentro do quarto. Dormi, fiz uma cama no chão com meu filho, dormi ali, porque no outro dia meu esposo ia sair. E como saiu, né, e eu pedi então para o meu filho que pegasse o carro e que me levasse até na casa das minhas filhas, que moravam em Armazém. E ali eu fiquei 10 dias na casa delas, porque quando ele chegou em casa de volta, ele perguntou para o meu filho, mas onde é que está a tua mãe? Aí ele disse, a mãe foi para a casa das filhas. O pai não mandou ela embora? Aí ele não respondeu. Então, por amor a Jesus, né, a irmã deixou, né, fez o que está na Bíblia, né, largar pai, mãe, marido, amigo, tio, tia, por amor a Jesus, né? Que lindo. Mas depois disso, como é que o que aconteceu? Mas ele retornou depois, vocês, né? Depois de 10 dias, ele foi na casa da minha filha, chorando, e pediu para eu voltar. Aí eu disse, eu só volto
se eu for para a igreja, se eu posso ir na igreja evangélica. Aí ele disse, tu também pode ir nas duas? E aí eu disse, como que eu posso ir nas duas? Eu tenho que servir a um Senhor só. Mas aí ele aceitou, aí vocês voltaram. Aí nós voltamos, aí eu ia, né, no dia de culto, eu ia para a igreja evangélica, mas não estava mais indo para a igreja católica. E as minhas amigas da igreja católica foram lá em casa, me convidaram, vão voltar para a igreja. E eu disse, não quero mais ir na igreja católica. E aí uma outra perguntou para o padre, mas padre, o senhor vai deixar ela ir para outra igreja? E ele, que a gente era muito amigo, ele disse, deixa ela sabe o que faz. Depois nunca mais fui para a igreja católica. Minhas cunhadas até gozavam de mim, agora ela vai botar saia. Eu quero só ver quando ela for botar saia. E eu ia para o culto de calça, mas levava na bolsa uma saia. Chegava lá no banheiro, eu tirava a calça e botava, então, a saia. E depois fazia o mesmo processo, né? Quando chegar em casa, tá de calça também, para ele não saber que eu tinha ido para o culto. Mas depois, no fim, deu tudo certo. Hoje vocês estão aí casados. Hoje nós estamos aqui, né? Moramos aqui em Nova Fazenda. E, claro, ele já aceitou Jesus, mas não vai na igreja. Às vezes, quando a neta convida, ele vai na igreja. Mas, se não, ele fica em casa, vendo TV, ele gosta de assistir jogo, né? Mas hoje ele não me impede de nada de vir na igreja, de eu fazer oração, nada ele impede. Está tudo certo. Mas eu digo a vocês que foi assim, uma luta muito grande, né? Para ir na igreja. Foi uma luta muito grande. Eu sabia que ele me odiava quando eu dizia que eu ia para a evangélica, porque ele disse que ele não ia mudar de religião, porque ele nasceu na católica, e na católica ele ia ficar, como está até hoje. E não vai ser fácil, só com muita oração, para ele voltar, para ele vir aqui para a igreja evangélica. Porque ele é um católico relaxado, porque não vai também na igreja. Ele diz que ele tem o Deus dele, né? Que ele conversa com o Jesus dele, então vamos deixar na vontade do Pai, né? Isso, Deus sabe todas as coisas. É isso aí. E nós vamos passar agora, então, para a hora das perguntas, né? O pessoal aí fez algumas perguntas para a irmã Zená no Instagram, e nós vamos, então, estar partindo para as perguntas. A primeira pergunta, irmã Zená, qual é a maior experiência que a senhora teve com Deus? Olha, são tantas as experiências que eu não saberia nem dizer quantas, que eu já adquiri muitas experiências com Deus. Deus já, meu Deus, já trabalhou na minha vida, já trabalhou na minha família. E, olha, eu não saberia responder essa pergunta, porque foram tantas bênçãos. As bênçãos. Por exemplo, a conversão das minhas filhas, que primeiro eu levei ela na igreja evangélica, e eu fui a última a ir para a igreja. E até hoje eu não me arrependo, porque eu sei que Jesus está comigo e Ele tem trabalhado na minha vida como na vida dos meus. Amém. Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: se você hoje fosse chamada para dar catequese novamente, você aceitaria? Olha, de maneira alguma. Só se fosse do meu jeito, daquilo que
que aprendi, que estou aprendendo na igreja evangélica. Amém. Outra pergunta é como se sente em ser mãe de uma pastora? Isso aí é um orgulho, né? Às vezes eu imagino ou penso da onde que saiu essa bênção, porque a mim, que não sei muito bem falar a palavra de Deus como ela faz, então ela tem só mesmo Deus, né? Eu conhecendo ela, minha filha, e olha, é um orgulho muito grande. E às vezes eu penso comigo, se eu ao menos soubesse falar um pouquinho daquilo que ela fala, eu já estaria realizada. Mas só o testemunho, né, da irmã Zenar já é uma bênção, né? Vale mais do que 1000 palavras pregadas, né? A conversão aí de uma pessoa que foi tanto tempo catequista, presidente do apostolado da oração, uma vida, né, ali católica praticante, né, e hoje servindo a Jesus de uma maneira um pouco diferente, já é uma bênção. Vamos lá para a próxima pergunta, você já pensou alguma vez em voltar para o catolicismo? Olha, esse dia conversando com o pastor, eu dizia a ele, olha, pastor, se um dia não existisse mais a igreja evangélica, eu não iria mais na igreja católica. Simplesmente ia continuar em casa, fazendo as minhas orações, como aprendi na igreja evangélica. Sim, muito bem. Então, vamos lá. A próxima pergunta já mais ou menos fala sobre isso também. Por que saiu da igreja católica e foi para a evangélica? Olha, já falei que foi por motivo da doença da minha filha, da depressão que ela estava, que e quando mais a gente queria apoio, a gente não recebeu o apoio devido pela Igreja Católica, né? Simplesmente ignoraram aquilo que eu pedi. Então, eu me sinto feliz, realizada dentro da igreja evangélica e jamais pensaria um dia de voltar. Amém. Outra pergunta aqui a respeito do casamento se casou com quantos anos? Eu casei em 1968 com 19 anos, por aí? 20? 20 anos, mais ou menos, não sei o certo da idade. Então, mas eu acho que foi uma data especial, né? Porque não era nem nova e nem velha, né? E hoje fazem quantos anos de casado? Hoje fazem 55 anos de casado. A vida de casado, você sabe que não é fácil, mas hoje, na vida do casal, a gente tem que ter muita tolerância, muito respeitar e muito aturar. Porque hoje em dia, os casamentos, ninguém quer aturar mais nada. Eu que faço isso, eu que faço aquilo, então separação em cima de separação. Mas a gente tem que aturar para viver tantos anos quanto eu estou vivendo. 55 anos de casado. Que bênção, que bênção. Aqui tem uma outra pergunta, assim, qual a maior decepção que teve na Igreja Católica e na Evangélica? Uma decepção que... A decepção da Igreja Católica é a gente não saber que eu como catequista, ensinando para as crianças coisas erradas, como adorar uma estátua, adorar os santos, onde a Bíblia diz que
nós não devemos adorar imagem. Essa foi a maior decepção. E na evangélica, a minha decepção, na verdade, decepção não. O que eu não aceito é que pessoas evangélicas, conhecendo a verdade, e elas se desviam e vão seguir novamente o caminho errado. Boa resposta. Vamos lá, temos só mais 2 perguntinhas. A penúltima pergunta é: como é estar servindo a Cristo hoje? Olha, cada dia que passa, eu me alegro por estar servindo um Deus verdadeiro, que a gente tem certeza que nós temos a esperança de ser salvo, porque quando eu estava lá na Igreja Católica, ao me deitar de noite, eu mesma me perguntaria: será para onde é que eu vou o dia que eu morrer? Né? Então, hoje a gente sabe para onde é que a gente vai, porque a gente tem a esperança de ter a salvação, porque nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador. Que bom, que legal. E a última pergunta que nós temos aqui é: você ainda tem sonhos? Se tem, quais são, né? Quais ou qual é o seu sonho? Meu maior sonho, que Deus prometeu realizar, são a salvação dos meus, por exemplo, neto, filhos e meus irmãos, minha irmã. Então, esse é o meu esposo, esse é o maior sonho que eu tenho. A salvação, que os meus filhos, meus netos, meus parentes tenham a salvação. No caso, a sua maior alegria seria que todos pudessem ou estivessem frequentando a igreja, estivessem todos unidos, seriam algo assim, né? Que tivessem o acesso à salvação, né? A salvação, isso é o meu maior sonho, porque é muito triste, às vezes eu fico pensando, por exemplo, meu neto, meus filhos, sabendo que nós somos evangélicos, que nós temos a certeza, claro, lá Deus vai julgar nós, a certeza da salvação, e saber que eles, né, não aceitaram Jesus. Por exemplo, meu filho aceitou Jesus, mas só que ele não vem para a igreja. Não é praticante. Mas ele não é praticante, mas ele aceitou Jesus. E é com esse aceitamento que eu acredito, que eu confio que um dia ele vai ser salvo, porque, né, diante de tantos problemas, mas eu creio que ele vai ser salvo. E eu me ponho, às vezes, a pensar assim, e digo assim para mim mesmo: meu Deus, que triste eu saber que alguns dos meus familiares não vão ter a salvação, porque ando no mundo errado. Realmente é algo triste, né? Mas vamos crer, né? Como a senhora falou, aí já que Deus prometeu que traria essa salvação, né? Então vamos crer, porque o Deus ele é fiel para cumprir o que prometeu. E nós vamos encerrar então fazendo uma pergunta que nós fizemos sempre para os nossos convidados, se nós queríamos que a senhora agora imaginasse a Zená lá atrás, lá no começo, quando não tinha se convertido ainda, a Zená católica, lá com seus 30 anos. Se a senhora hoje pudesse encontrar a Zená de 30 anos, o que a senhora diria para a Zená de 30 anos? É uma resposta difícil, né, de responder, porque fui professora de primeira a quarta série, o primeiro aninho
ao 4º aninho, há 25 anos, e sei que eu era muito ruim, que hoje, quando eu encontro os alunos, eles me dizem, lá está a minha professora, aquela professora que puxava a minha orelha, que me batia, que naquele tempo a gente podia dar uns tapas, botar puxão de orelha, de castigo, uns puxão de orelha. Cheirar a parede. Então, eu hoje, assim, na presença, se hoje fosse eu professora, novamente, eu não faria mais isso, porque, como dizia meu sobrinho, só pelo olhar dela não precisa nem a gente dizer mais nada, né? Então, era uma das coisas que eu mudaria diante disso, né? Porque os alunos tinham muito medo, né? De não só de mim, como de outras professoras, mas eu tenho certeza que todos esses alunos, eles hoje agradecem as professoras que eram ruins, porque elas ensinavam e os alunos aprendiam. E mesmo dentro dos meus filhos, né, quando precisava bater, e que hoje, eu entendi que hoje não precisa bater. Apenas com uma conversa, a gente resolve o problema. Amém, amém. Então é isso aí. Irmã Zená quer deixar uma mensagem para quem for ouvir, uma mensagem de Jesus, falar alguma coisa, ou só dar um tchau. Para quem for nos assistir, assim, o que a senhora gostaria de falar? Que, olha, se cada um tentasse, ao menos, a seguir Jesus, seguir esse Jesus verdadeiro, somente Jesus, porque não existe outro. A Bíblia diz que há um só Deus. Então, há um só Jesus. Há um só Espírito Santo. Então, que eles transformando é um só. E não existe nem o João, nem o Pedro, nem o fulano que vai fazer a obra na nossa vida. Quem faz a obra na nossa vida é Jesus. Não existe outra pessoa. Então, adorar, crer somente em Jesus Cristo. Amém. Então, nós encerramos por aqui mais esse EGCast. Deixa aí o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para quando vier novas publicações, você estar aí a par de tudo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua saúde, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.